Diz assim a palavra do Senhor: vocês serão traídos, até por pais, irmãos, parentes e amigos. Irmãos, tem gente que até hoje, às vezes me procura, até esses dias eu atendi uma pessoa falando a respeito dos parentes dele, da família. Ah, pastor, mas o meu irmão... Eu falei assim, você está servindo a Deus ou você está servindo a família? Você não tem que deixar de servir a família, mas você não pode deixar a família impedir você de servir a Deus. Família, ela vem antes da igreja, mas ela não vem antes de Deus. Sabiam disso? Deus, família e a igreja. E o que Jesus diz aqui é um alerta para nós. Vocês serão traídos por muita gente, até alguns casos, por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. 17. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Amados, tem gente que ama você pelo que você é, e tem gente que odeia você pelo mesmo motivo. Sabia disso? Tem gente que ama você porque você serve a Deus, e tem gente que odeia você porque você serve a Deus. E qual é a nossa preocupação? Trazer agrado a todos? Não. A nossa preocupação é agradar a Deus. E à medida do tempo, o Senhor vai convertendo o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, dos amigos aos ex-amigos, que depois se tornarão amigos de novo. É um trabalho do Senhor, mas Jesus está alertando: todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Os carecas, fiquem tranquilos, Deus está guardando em algum lugar, que diz que não vai perder. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que você não vai ser tocado, não vai ficar marcas, nem um fio de cabelo vai ser arrancado. Vai cair porque tem que cair mesmo, mas você vai ser preservado. Nenhum fio de cabelo de vocês se perderá. 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Que forte isso aqui, né, irmãos? Vamos dizer juntos? Eu digo e vocês repetem. É perseverando que eu obterei a vida. E aqui não está falando de uma vida simplesmente, puramente oxigênio no pulmão. Não, está falando de viver. E até de uma vida que é eterna. Perseverando. Não é sendo o mais habilidoso, ou o melhor, o mais sábio, o mais inteligente, o mais agudo, ou o mais passivo, ou o mais ativo, o mais profundo, ou o mais raso. É o mais perseverante. O mais perseverante. Tem uma frase que eu gosto muito, e essa frase diz o seguinte: a motivação faz você começar, mas o hábito faz você continuar. A motivação, aquela euforia do início,
a empolgação faz você, é o motor de arranque do carro. Não é, Djalma? O motor, liga o motorzão já de cara, ou tem um motorzinho que... Tem um motor de arranque. Então a motivação faz você começar. Você está parado, você começa. Mas o que vai fazer com que você dê outro e outro e outro passo é o hábito. Tem um estudo, ele é até um pouco antigo, se popularizou agora por conta dos coaches, né? Não tenho nada contra os coaches, mas a palavra de Deus é o meu maior treinamento. Mas um estudo que diz que para você criar um hábito na sua vida, você precisa, no mínimo, tá? Não quer dizer que são exatamente, mas no mínimo, pelo menos, para você criar um hábito de alguma coisa, você precisa de 21 dias, pelo menos. Repetindo aquela coisa. Ah, eu comecei a academia. Aí com uma semana você fala, fui a semana inteira, estou firme. Não, calma. Tem pelo menos mais 2 aí para você ver se você vai se manter. Pelo menos 21 dias. Tem pessoas, e isso varia de pessoa para pessoa, vai precisar de 66 dias, e alguns até 90 dias, outros 180 e até mais. Então, pelo menos, no mínimo, 21 dias. O cérebro, ele vai aprender uma nova trilha, um novo caminho, uma nova rota a partir de 21 dias. É o tempo mínimo que o cérebro precisa para que ele se adapte, para que ele se readeque a esse novo comportamento, essa nova rotina. Então, tem que ter uma manutenção, uma permanência. Comeu um dia salada não quer dizer que você já virou uma pessoa saudável. Você vai precisar pelo menos repetir isso mais vezes. Estão entendendo? Não? Estão entendendo? Estão entendendo. E amados, perseverar é o combustível para você adquirir novos hábitos. A gente precisa de novos hábitos. E além de perseverar, te possibilitar ter novos hábitos, você precisa ter o hábito de perseverar. Entenderam isso? Para eu ter novos hábitos, eu preciso perseverar. Mas eu preciso também ter o hábito de perseverar. A minha vida precisa ser uma constante de perseverança. Vamos ver um texto aqui em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Verso 18, capítulo 2, verso 18. Vamos ler aqui uma porção aí de 12 versículos. Amém? Todos encontraram? Bom, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não arrependeram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para mim aqui. A igreja de Tiatira é uma das 7 igrejas que o próprio Jesus, através de João, o apóstolo, no livro da Revelação, que é Apocalipse, foi escrito, endereçado às 7 igrejas, às 7 cartas às 7 igrejas. Uma das igrejas é a igreja de Tiatira, e era uma igreja não no sentido apenas espiritual, ela era uma igreja que realmente existia ali. Era uma igreja da época, da igreja primitiva. Havia essa comunidade na cidade de Tiatira, e era uma igreja perseverante, irmãos. Eles perseveravam, eles tinham perseverança, e perseverando, eles se mantinham buscando a presença de Deus. Mas tinha um problema. Qual era? A Jezabel. Eles toleravam Jezabel. Havia uma tolerância a essa mulher. Mas essa figura, ou essa mulher, é uma figura lá do Antigo Testamento. A esposa de Acabe. E foi a mesma mulher que no dia em que Elias fez o fogo descer do céu e matou mais de 400 profetas de Baal, foi a mesma mulher que ameaçou Elias e disse assim: que os deuses me julguem com todo rigor, se até amanhã, uma hora dessa, eu não matar você. E Elias correu. Então, quando é citado na carta para a igreja de Tiatira, Jezabel, está apontando para 2 direções. Preste atenção nisso, é muito importante. A direção da imoralidade sexual, dos pecados relacionados à sexualidade, e também apontando para a direção da intimidação dos profetas. A intimidação daqueles que são os servos de Deus. Então, quando aquela igreja tolera Jezabel, ela está permitindo acontecer no seu meio a imoralidade sexual sem ser tratada, sem ser da forma correta, confrontada, e também está permitindo que a intimidação daqueles que buscam a Deus, ela aconteça. Entenderam isso? Então, a figura de Jezabel é uma figura, amados, que provoca o retrocesso. Nós estamos falando de prosseguir, sim ou não? Nós estamos falando de avançar, sim ou não? E quando Jezabel se coloca no caminho daqueles que estão prosseguindo, automaticamente vai acontecer um retrocesso. Por quê? Quando pecamos, independente da área do pecado, mas principalmente a área sexual, nós estamos retrocedendo. Tudo aquilo que nós avançamos diante de Deus na pureza, com o pecado sexual, nós estamos retrocedendo. Você não está só parado, a sua vida não está apenas deixando de avançar, mas ela está recuando. Eu não poderia deixar de abordar isso, amados, num tema onde nós falamos sobre prosseguir para o alvo.
Se eu quero prosseguir, se eu estou orando para que a minha vida prossiga, se eu estou falando sobre constância, consistência, se eu estou falando sobre semear e continuar semeando, eu preciso falar também sobre os empecilhos do meu avanço. E um deles é a imoralidade sexual, travestida de diversas formas. A imoralidade sexual travestida da pornografia, a imoralidade sexual travestida do flerte entre pessoas que são casadas. E eu não estou falando de algum ato consumado, mas estou falando de coisas que, de repente, uma mensagem. Amados, uma conversa num ambiente privado de uma rede social. Eu vou falar uma coisa para vocês. Este aparelho aqui, ele estando na minha mão ou estando na mão da minha esposa, é a mesma senha, ela conhece tudo, sabe tudo. Se ela quiser entrar, se eu vou às vezes num lugar que eu não vai ser necessário, eu deixo o celular em cima da mesa. E esse talvez seja uma forma de você evitar muitas coisas. De você evitar que Jezabel apareça no seu caminho, e não só apareça, mas como fique. Porque o problema da igreja de Tiatira não era ter Jezabel ali, mas é tolerar, é permitir Jezabel continuar ali. E amados, tem coisa que você não pode nem deixar transparecer. Você já precisa cortar na raiz. Tem coisa que você não pode deixar o broto surgir e falar, não, isso aí é um brotinho, não incomoda nada. Ó, pisei aqui, ó, já morreu. Não, vai lá e arranca a raiz. Falamos dentro da imoralidade sexual, pornografia, esse tipo de papinho que não cabe para quem é casado, muito menos para quem é solteiro. Quem é solteiro, né? E está na procura, um like ataque às vezes. Sabe o que é like ataque? Eu descobri esses dias aí, né? De alguém que você, né, tem orado e a pessoa também serve a Deus, busca a Deus. Por que o pessoal, os meninos estão vermelhos, as meninas também, os jovens? Vocês sabem o que é like ataque? Não! Não vai ser eu que vou ensinar também, então. Que eu estou para pregar a palavra. Na minha época, eu subi lá na galeria e pisquei lá de cima para o altar. Agora, hoje em dia tem rede social, deve ser diferente. Mas, depois você me procura, eu explico. Mas voltando, Jezabel, adultério, fornicação. Vocês sabem o que é fornicação? Quem sabe o que é fornicação? Levanta a mão. É uma palavra, né, a pronúncia é até difícil, mas significa sexo antes do casamento. A Bíblia não mudou, tá, gente? Continua sendo pecado. Não, pastor, as igrejas agora têm parede preta. Não, pastor, agora tem... no louvor tem delay infinito agora, atmosfera, worship. Mas a Bíblia continua mesmo. Continua sendo pecado o sexo antes do casamento. A masturbação continua sendo pecado. Continua. E amados, da mesma forma que Jezabel provoca o retrocesso, vencê-la e a remover do seu caminho faz a sua vida andar. Nesse altar tem uma prova de alguém que... Eu sou jovem ainda, mas eu já fui jovem solteiro. Tá?
Já fui jovem solteiro. E aprendi bem cedo a não tolerar Jezabel. E graças a Deus, a minha vida só andou. E eu convido os jovens que são solteiros, né? Calma aí que os casados já vai chegar também, o de vocês. Espera aí. Convido vocês a trilharem um caminho de pureza. Vale a pena, cara, vale a pena. Você não chega com tanta bagagem negativa. Que Deus, amados, Ele é misericordioso. Ele sempre vai nos dar uma nova oportunidade, viu? Fica na bênção. Se a Jezabel já cruzou o seu caminho, já fez o mal a você, amém, vamos para cima, remova ela dali e vamos avançar. É tempo de prosseguir. Mas lembre-se que a perseverança faz você obter a vida. Lembra do primeiro versículo? Vocês estão conectando? Estão conectando? A perseverança, Jesus disse isso, faz com que a gente obtenha a vida. Nós até repetimos isso aqui. Então persevere nisso. Tiatira era uma igreja perseverante, mas tolerou Jezabel, tolerou a imoralidade e também a intimidação, a afronta. Quantas vezes nós somos intimidados por uma aprovação das pessoas, por uma aprovação dos líderes, por uma aprovação da comunidade ou do grupo de amigos, e às vezes a necessidade de ser aprovado por um grupo de amigos nos faz tomar decisões que nós nem queríamos. Nascemos na igreja muitas vezes, servimos a Deus tanto tempo, mas eu preciso entrar nos meus amigos aqui da faculdade, dos colegas da escola, do trabalho, eu preciso me envolver, eu preciso estar presente. E aí a gente começa a tolerar até algumas brincadeiras, tolerar até algumas palavras, tolerar até algumas falas, e começamos a incorporar isso no nosso comportamento. E a nossa vida, ao invés de progredir, ela regride. Então, amados, este ano é um ano para a gente dizer para Jezabel: cai fora, pega as suas coisas e vai embora. Imoralidade, na minha vida não, na minha casa não. E não se intimide com as ameaças. Ameaças de perder o prestígio, ameaças de perder a convivência. Porque nós vamos ver hoje aqui, se der tempo, né? O quão importante é ter o convívio das pessoas, mas mais importante é ter a presença de Jesus na sua vida. E às vezes a gente aceita perder a presença de Jesus por causa do convívio de 2, 3. Não estou dizendo para você remover as pessoas do seu círculo de convivência, não é isso não que eu estou falando, entenda. Mas estou dizendo para você que tem uma coisa muito mais importante, que é a presença de Jesus, para que a sua vida ande, para que a sua vida prossiga. Quantos querem prosseguir para o alvo? Aleluia! E nós vamos prosseguir, irmãos. É necessária essa palavra. Tolerar a imoralidade e a intimidação enfraquece a nossa perseverança. Verdade, eu estou esquecendo. Os casados, cuidado, meu irmão, minha irmã. Você tem uma aliança com alguém. Você tem uma aliança. Você precisa honrar essa pessoa. Você precisa honrar sua esposa, seu marido. E honrar é à vista e fora da vista. Honrar é quando as luzes estão acesas e quando as luzes se apagam. É honrar. Honrar sendo leal e honrar sendo fiel. Sabe a diferença entre fidelidade e lealdade? Parece ser a mesma coisa, né? Mas não é. Fidelidade tem a ver, amados, com
o compromisso com uma fala sua. E para muitos no altar, prometo ser fiel, prometo na alegria, na tristeza estar junto com você. E quando falamos de fiel, falamos também sobre a questão de se manter longe da traição. O oposto de fiel, na definição popular, quem é fiel é quem não trai. Mas a pessoa leal, ela, além de não trair, ela defende. Isso é lealdade. Tem alguém do seu lado falando mal do seu marido, e sabe o que você faz? Não, é verdade, esse cara é um cachorro mesmo. Não, ele é um... Irmãos, tinha uma propaganda antigamente da Havaianas, que o cara tá sentado assim na praia. Vocês vão lembrar, né? Ela ficou pouco tempo, eu acho. E o cara começa a falar, pô, o Brasil tá mal, né, meu? Nossa, o país tá ruim, né? Ah, tá tão difícil o governo, tão difícil as coisas, emprego e tal. E o cara no quiosque fala, é verdade, estamos mal. É o nosso país, né? Aí sentado um pouco mais atrás tem um argentino. Falando em castelhano. Pô, o Brasil tá ruim mesmo, né? Aí os dois brasileiros falam, o que você vai falar mal do nosso país? Aqui é maravilhoso, o país tá muito bom e tal. Tinha essa propaganda. Vocês lembram dessa propaganda? Só eu que assisti essa propaganda? Mas é mais ou menos isso, tá? É por aí. Eu posso falar mal, mas outro não. De fora não pode. É mais ou menos isso. Então a lealdade, ela tem a ver com defesa. Tem a ver com defender. Vou defender minha família, vou defender minha esposa. Ela é tudo isso aí que você está falando, mas eu vou defender ela. Ele é tudo isso e mais um pouco, porque eu conheço de perto meu marido. Só que eu vou defender. Eu vou defender. Não tolere Jezabel. Levante a sua mão bem alta assim. Fala assim, na minha vida eu não vou tolerar Jezabel. Irmão, se você tem algum amigo, alguma amiga que chama Jezabel, não tem nada a ver com ela, tá? Mas que nome também, né? Mas se você conhece alguém que chama Jezabel, né? Não tem nada a ver com essa pessoa, é uma figura, tá? De linguagem. Muito bem. Mateus capítulo 24, versículo 12. E 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a salvação é para aqueles que perseveram. É o que está aí no texto. Palavras de Jesus. E o amor, devido ao aumento da maldade, e isso Jesus falou lá em 1990 anos atrás. Capítulo 24 de Mateus já é a última semana. Última semana Jesus já tinha 33 anos e meio de idade. Subtrai por 2023, 1990 anos atrás Jesus disse isso. Olha quanto tempo passou na história e quanta maldade aumentou na história. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfria. O amor, ele está ali, mas ele está frio. É uma característica. Não quer dizer que estará sem amor, mas o amor vai estar frio.
Amados, novamente, talvez só eu assisti isso, né? Mas tinha um programa na minha época de criança, que ele chamava Mundo de Bikman. Alguém assistiu isso? Mundo de Bikman. Esse eu desenterrei. Se você não se lembra, é porque você já era adulto nessa época. Mas Mundo de Bikman, ele ensinava ciência com alguma dose de lúdico ali, mais voltado para criança e adolescente. E teve um episódio que eles pegaram a água e congelaram, e depois pegaram a água e ferveram, para mostrar sólido, líquido e gasoso, né? E foi dito lá, as moléculas de água gelada, elas estão se movendo devagar. As moléculas de água quente, elas estão agitadas. Por quê? Porque o calor, ele agita as moléculas. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, eu lembrei desse dia. Aí eu pensei assim, por que o amor esfria? E por que o amor aquece? Porque o amor que não se movimenta, ele esfria. Agora, se você coloca o seu amor em movimento, ele aquece. Para quem é casado, você acha que o amor está meio friozinho lá? Começa a agitar ele. Sai na rua e pega na mão da tua garota, da tua esposa. Algumas vão até fazer assim, que isso? Que susto, você nunca pega na minha mão. Estou vendo aqui o Gleitão ali com abraçado, Fernando abraçado também. Alguns vai abraçar, a esposa falou, que está acontecendo? Começa a agitar o amor, as moléculas do amor. Começa a pôr movimento. Vai na praça, compra um algodão doce para ela. Quanto é o algodão doce? 5? Tá caro ou barato? Mais caro? Não coma açúcar, gente, faz mal. Compra. Vai andar. Começa a agitar o amor, as moléculas do amor. O meu amor está esfriando. Começa a adorar a Deus, a praticar o amor, a pregar a palavra na rua para as pessoas. Sabe o que vai acontecer? As moléculas vão começar a se agitar. Eu fui pesquisar isso, irmãos. Fiquei só no mundo de Bikman, não. Mas é uma reação física real. O calor provoca uma agitação molecular. É real. Então, quando está quente, está agitado. Quando está frio, está devagar. Então, se a sua vida espiritual está devagar, muito provável que o seu amor a Jesus está frio. Comece a agitar. Comece a orar mais. Comece a participar mais, se envolver no culto. Nós vamos começar, a pastora vai dar o recado depois, mas nós vamos começar sexta-feira, na primeira sexta de fevereiro, voltaremos a ter culto aqui na igreja, às 8 horas. E eu quero ver todos esses glória a Deus aqui, tá? A gente dá glória a Deus, mas não vem, né? Brincadeira, irmãos, ó. Eu perco o membro, mas não perco a piada, né? Mas voltaremos a ter culto na sexta. Vamos estar aqui. As reuniões vão voltar para o domingo de manhã, aquelas que a gente fazia, primeiro domingo lá, com toda a liderança. Bom, mas as moléculas vão se agitar, calma, vai chegar. E aí, amados, olha, você vai colocar de novo em movimento.
Fizemos uma reestruturação aí nos grupos que se reuniam semanalmente. Reestruturamos para fomentar os grupos missionários. Grupo de mulheres, grupo de homens. Trouxemos aqui para orar. Para isso. Para agitar. Os jovens, as crianças. As crianças já fazem um trabalho mais sólido assim da Tarde da Alegria. E foi muito inspirado na Tarde da Alegria e no trabalho que a pastora Jane faz mensalmente, que agora a gente vai trazer para os homens, para os jovens. Já conversei com o Edinaldo, mais ou menos a visão, como que eu imagino. E amados, o amor de muitos esfriará, mas não é o amor de todos. Aleluia. Muitos vão estar com frio, mas nós vamos estar aquecidos e vamos estar em movimento, colocando o amor em movimento. Vamos lá, Gênesis capítulo 5, para a gente encerrar. Versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Irmãos, Enoque, ele andou com Deus, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 1 ano, nem 2 anos. 300 anos. E aqui a Bíblia não dá detalhes. Como foram esses anos? Anos difíceis, anos fáceis, turbulentos, de dificuldade. Mas provavelmente teve dias, houveram dias de dificuldade, de adversidade. Mas até nesses dias Enoque continuou andando 300 anos com Deus. Sabe qual é o nome disso? Perseverança no andar. Perseverança no andar. Enoque, ele andou 300 anos com Deus. E aqui andar com Deus, amado, é mais que uma simples prática religiosa, mais do que uma simples piedade. E quando eu digo simples, não estou dizendo que a piedade é simples, mas ela é importante. Mas não foi meramente a piedade ou uma prática religiosa, mas andar com Deus aqui nos dá a ideia de relacionamento. Quando eu digo assim, aquela pessoa só anda de boné. Só anda de boné. Não quer dizer que ela anda em cima do boné, né? Assim, ela veste. Sempre que eu encontro, vejo ela com boné, então ela sempre anda de boné. Aquela pessoa sempre, ela anda de preto. Anda de preto. É que ela usa roupas de coloração preta. E às vezes é num velório, num luto e numa festa infantil. Ela está de preto. É uma opção. A pessoa gosta de vestir a roupa. Camiseta preta. Emagrece? Vamos saber. E a pessoa, ela, independente do dia, da noite, da hora, ela tem aquele comportamento. E quando eu digo que andou com Deus, eu estou tendo a ideia de alguém que
passou 300 anos da sua vida num relacionamento pessoal com Deus. E andar com Deus, amado, é usufruir da sua sombra. Quem leu lá comigo em Salmo 91, já alguma vez na vida, que a sombra do Onipotente a gente descansa. E andar com Deus é andar na sua sombra. Eu tenho para mim que Enoque pode ser o mais sábio depois de Salomão. Porque Salomão foi o mais sábio depois de Jesus. Mas Enoque, ele mais do que andar com Deus, ele foi muito sábio. Porque ele gastou, como nós cantamos aqui há pouco, ele gastou a vida dele aos pés de Deus, andando com Deus, caminhando com Deus. Não apenas religiosamente, mas numa intimidade. Perseverou nisso até que Deus falou: cara, vem pra cá, vai. Arrebatou ele. Quem entende, diga amém. Faz uma cara de que você está entendendo. Quem anda com Deus usufrui da sua sombra, da sua cura, da sua unção, do seu poder, da sua graça, do seu favor, do seu amor. Parece que Deus ama mais aquele do que esse. Será que é porque aquele não está mais perto do que esse? É uma pergunta. Porque Deus já deixou claro que Ele não faz acepção de filhos. Só que tem filho que vai deitar no peito dele. Tem filho que só lembra dele quando a fatura do cartão chega. Êxito não existe sem perseverança. Palavras minhas. Êxito não existe sem perseverança. Pastor, onde que você viu isso? Não sei. Escrevi aqui. Êxito não existe sem perseverança e continuidade. Alguém que teve êxito na vida, em algum momento ele teve que perseverar, continuar. Ele não parou. Ele não retrocedeu por conta da Jezabel. Ele continuou. Muitos não têm êxito, porque se cansam do processo, se cansam da manutenção da perseverança, se cansam.